passar para as perguntas, que a gente já está um pouquinho atrasados. Qual é o melhor caminho? Qual é a melhor resposta para o debate? Ou seja, o debate, seguir a ciência, seguir a religiosidade e o misticismo, seguir a expressão, a arte. O melhor caminho é você se descobrir. O melhor caminho é você, no mínimo, quem sabe, sugestão minha, ter um pouco de conhecimento do que os três têm a dizer ou não, né? E se posicionar, né? E se aquilo está sendo satisfatório para você, se de repente uma explicação doutrinária, uma explicação de um grupo místico religioso pela fé, aquilo está te satisfazendo, aquilo está fazendo bem para você, está respondendo aos seus questionamentos e anseios, ótimo. Se você precisa, de repente, correr atrás de uma explicação que tenta ser um pouco mais imparcial, porque a gente já sabe que imparcialidade não existe, né? Porque a mente participa de tudo. Se você está buscando um conhecimento um pouco mais imparcial, uma coisa mais sistemática, e não apaixonada, e não como é na arte, como é na religião, e etc., e você resolveu escolher pelo acontece por acaso, né? Ou seja, você não prevê o futuro por acaso, você não entra no estado alterado de consciência por acaso, você não experiencia uma casa, tudo não vai para os ares assim por acaso, ou seja, tudo isso vai remeter a uma questão interna de cada um. Tudo isso parece, de acordo com todas as pesquisas, estarem relacionados com a realidade psíquica interior de cada uma das pessoas, de cada um daqueles que experimenta esse tipo de coisa. E que não há sentido em se falar em parapsicologia, em psicologia, e em ciência, em arte, ou em religião, ou em qualquer coisa, se a gente não falar no autoconhecimento, se a gente não falar no crescimento individual de cada uma das pessoas. Então eu gostaria de agora ouvir vocês, né? Se vocês teriam alguma coisa para me perguntar, alguma questão específica sobre alguma coisa que eu falei, ou alguma outra coisa, então vamos lá. Você levantou? Ok. Por exemplo, você falou do seu sonho da televisão, certo? Certo. Frequentemente, quando vou ligar o rádio, eu já estou cantando uma música e na hora que eu ligo, está tocando aquela música lá. Isso pode ser um indicativo de um fenômeno paranormal. Agora, evidentemente, é claro, aquela música, eu sei que não é seu caso, mas, por exemplo, aquela música que está na parada do sucesso, todo mundo ouve o dia inteiro, está tocando nas rádios a toda hora. Eu estou falando até por outras pessoas que podem passar coisas semelhantes. Aí você tem uma tendência a cantarolar aquilo toda hora. Então você tem que ter cuidado se não é esse o caso. Estou com aquela música na cabeça que está tocando toda hora, as rádios estão tocando toda hora, né? E aí eu vou lá e digo que está tocando. Aí pode ser uma coincidência. Agora, se não é o caso, uma música qualquer, de qualquer época aí, e que acontece com bastante frequência, então parece que você está acessando alguma coisa aí. Se todas as explicações normais forem tiradas, ou seja, não há um outro rádio nas vizinhanças ligado, baixinho, o subconsciente detecta tudo, né? Você não ouviu a programação, as próximas músicas você tal, hoje à tarde, às 5 horas, nós vamos fazer um especial dos Beatles, aí de repente você começa a cantarolar Let It Be, liga lá às 5 horas. Então, quer dizer, se isso tudo for descartado, é possível que você esteja, que você tenha uma predisposição ao fenômeno paranormal. Agora, pelo que eu conheço de você, que eu conheço ela, né, ela é ligada a estados alterados de consciência, meditação, relaxamento, etc. Ou seja, e quem pratica esse tipo de coisa, controle mental, essas técnicas todas, já tem uma sensibilidade muito maior para experimentar esse tipo de coisa, isso já é demonstrado. Não sei nem como eu vou explicar. Tenta. Falei para a Maria Lúcia da Guarda. André, há situações que eu me vejo perante as mesmas e as coisas acontecem e na minha cabeça, na mesma hora que vai acontecer, não sei se vou saber me expressar. Eu encontro alguém em certo local e na mesma hora ele vai falar isso, vai acontecer isso. Aquilo eu fico muito assustada. Eu, pessoalmente. Não sei se você entender. Esse está me parecendo ser uma das modalidades daquele famoso fenômeno déjà vu, onde você tem determinada sensação, isso já aconteceu,
em algum lugar, em algum momento, não sei o que. Quer dizer, existem 3 tipos de déjà vu, né? Existe o déjà vu psicológico, que não é o caso que você está me contando, que é aquele onde você já viveu no passado situações semelhantes, e aí no presente você vive outras semelhantes. Existe o déjà vu neurológico, que é aquele onde há um ligeiro desvio dos lobos occipitais, e aonde você, por frações de segundos, detecta a realidade primeiro por um dos lobos, depois por outro. E aí você tem uma sensação de já ter vivido. Agora, no seu caso é completamente diferente. Vem a sensação e você antevê alguma coisa que a pessoa vai falar. Aí a gente cai naquela velha história. Será que não é uma coisa previsível, lógica, alguma coisa que no fundo, se a gente parasse para pensar bem, a pessoa diria, ou a pessoa faria, ou falaria? Eu acho que não é esse o caso. Né? Onde muitas vezes é uma coisa totalmente imprevisível, né? Confirmando que ninguém teria a menor ideia do que seria. Então, aí há a possibilidade de você estar antevendo alguma coisa. Né? O que a gente diz sobre todos esses fenômenos, nesses 2 citados, é que a pesquisa que eu venho desenvolvendo aponta para o fato de que fatores na personalidade das pessoas predispõem elas a experimentarem esse tipo de fenômeno. Ou seja, algumas pessoas que são, como é o seu caso, o caso da Suzy também, são líderes, são pessoas que são muito ativas, são pessoas que têm um domínio de situações muito grandes. Já a minha pesquisa me mostrando que esse tipo de personalidade, onde a pessoa tem uma facilidade de ter o controle das coisas em certas situações, também favorece a ocorrência dos fenômenos paranormais. Né? Então, quer dizer, a estrutura da personalidade, as necessidades psicológicas, os laços afetivos que nós temos com as pessoas, e situações onde há uma possibilidade de ameaça, de perda da integridade física ou psicológica do organismo, essas situações tendem a favorecer a ocorrência dos fenômenos paranormais. Não sei se eu respondi a pergunta. Deixa eu te passar o microfone, que nunca ouvi. Uma tarde, hoje eu sou espírita. Uma tarde eu fui tomar um café na casa da minha cunhada, ela viúva, né? Então, estava a família reunida, as irmãs, e eu fui colocada à mesa e tal, né? Eu peguei e falei assim, eu quero tomar café nessa caneca. Eu troquei a caneca com a minha cunhada, né? Então comecei a mastigar, order o pão, mastigar, e a minha língua enrolada, eu não conseguia comer normalmente. E toda a família é espírita, né? E foi até por isso que eu acabei entrando por essa linha. Então eu depois, apavorada, né? Só foram, posso dizer, as primeiras vezes que eu estive nesse estado, né, de trânsito, vamos dizer assim. Então eu muito enrolada, tomando aquele café com a língua, aí a sensação que eu tinha é que eu não tinha dentes, né? Eu não estava mastigando. E aquilo passou, né? Por aquilo e tal, e a chateada, aborrecida, né? Que eu fui criada no interior de São Paulo, católica, aquele negócio todo. Então eu ficava muito aborrecida estava muito aborrecida com aquela situação. Aí eu pergunto, Dalila, o que houve comigo, cara? O que trouxe enjoado, que é aborrecida, né? Estragou o meu café, né? Ela falou assim, aí deve ter sido o espírito do Otário. E ele era diabético e não usava medicamento. Então eu quero que você me explique isso, né? Porque eu aceito tudo que você fala aí, mas eu também quero uma explicação. Eu não conhecia a pessoa. E teve outros lances também sobre essa mesma pessoa, tipo assim, ele morreu, ele foi amputado a perna dele, minha filha bem pequena estava conversando na sala com meu marido, como é que o tio Otávio morreu, como é que aconteceu a perna dele? Não, ele já é o cunhado dele, já é outra história que eu estou te contando. Mas você não conhecia? Não conhecia. Então minha filha falando, eu disse, gente, para com isso aí, que coisa chata. Aí eu estava em transe e fiquei muito mal, aí fumei, pedi luz, aquela história toda que todo mundo já sabe, né? Não precisa de grandes explicações. Aí eu perguntei para meu marido, que é um camarada supernacional, você já acreditou nessa palhaçada toda? Deve ser coisa do meu cérebro, né, gente? Claro que é. Aí ele falou assim, minha filha, eu acreditei porque você não conheceu essa pessoa, você riu do jeito que ele riu e fumou do jeito que ele fumou, espalhando cinza para todo lado.
uma pessoa que eu não conheci. E tive várias, vamos dizer, verdades para mim nesse sentido. Por isso que hoje eu recebo o presidente.